Então, nessas palavras-chave que existem ali nos capítulos, você vai formando a trajetória que ela quer que você faça, que você percorra, tá bom? Então, eu vou te dar uma força aí com as palavras. Eu não sei se você conseguiu pegar as palavras, você conseguiu fazer esse mapinha, né? Você conseguiu? Ótimo, parabéns. Se você não conseguiu, eu vou fazer aqui junto contigo, tá? Então, eu vou colocando as palavrinhas aqui. Então, o start de tudo está no amor, obviamente, no capítulo 1, né? O amor de Deus. Essa é a primeira ênfase, a primeira palavra-chave. A palavra-chave do capítulo 2 é pecado, tá? A palavra-chave do capítulo 3, que é o que nós vamos meditar hoje, é a palavra arrependimento, tá? Então, ó, amor, pecado, arrependimento. Essa é a sequência até agora. Tá? Então, quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos a pessoa de Deus, nós automaticamente somos confrontados com o nosso pecado. Essa é a linha, tá? E quando somos confrontados com o nosso pecado e abrimos a porta do nosso coração para o Espírito Santo agir, ele vai agora criar em nós e nos ajudar a ter esse sentimento que não deixa de ser um sentimento, tá? Mas também é uma decisão consciente, a gente vai ver isso hoje, de tristeza pelo pecado. Então, junto com essa sensação de tristeza, de desconforto, de dor, de pesar, né? Vem agora uma vontade de fazer as coisas diferentes. Isso é o arrependimento, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouco com ele hoje, inclusive nas palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam, tá? Para se referir a este arrependimento. E a gente vai tentar agora juntos construir aqui uma ideia do que essas palavras significam, de como elas podem ser aplicadas e devem ser aplicadas em nossa vida. E aí você vai poder aí tirar suas conclusões, se você é uma pessoa que genuinamente se arrepende ou não, ou você precisa crescer e se desenvolver nesse ponto, certo? Então, vamos lá. Da mesma forma que fizemos ontem, eu vou trazer as palavras para vocês aqui. Óbvio que nós não vamos ter tantas palavras assim como o pecado, tá? Como a gente discutiu ontem, o pecado é um assunto muito complexo, então por isso ele tem aquela quantidade grande de palavras ali. Vocês verão que os outros conceitos não terão tantas palavras assim, então você não precisa se assustar. E o significado dessas outras palavras, ele é mais objetivo, não é tão subjetivo, tão abrangente assim, como em outros, como na situação do pecado ali, tá? Então vamos lá. Existem duas palavrinhas que são as palavras que tomam destaque quando o assunto é arrependimento, tá? Existem duas palavras no grego e duas palavras no hebraico, mas uma palavra no grego e uma palavra no hebraico, elas basicamente não aparecem, elas aparecem pouquíssimas vezes, e elas não são tão pertinentes para a nossa discussão hoje, porque são duas palavras que tratam do arrependimento de Deus, tá? E não do nosso. Então, como o assunto da nossa discussão não é Deus, e sim a gente, ou a gente em relação a Deus, eu não vou gastar tanto tempo assim falando das palavras que são relacionadas a Deus, tá? Mas existem, tá? Existe uma palavrinha chamada Naham, no hebraico, que é usada para se referir ao arrependimento de Deus. Inclusive, é a palavra que aparece em Gênesis 6, lá, que é a palavra onde está lá, então o Senhor Deus arrependeu-se de ter feito o homem, então. E no Novo Testamento é uma palavrinha chamada metamalomai, tá? Mas como eu disse, essas palavras aparecem pouco em relação às outras, e quando elas aparecem muito mais em relação a Deus do que a gente, ok? Então, para a temática aqui, elas não são tão importantes. As duas palavras que são, sim, importantes para a nossa discussão são as palavrinhas que eu vou mencionar agora. Uma delas
é uma palavrinha chamada chuv, tá? Chuv. Então, é como se você fosse escrever chuva, tá? Só que com S em vez de CH, é SH. E não tem o A no final. É chuv, chuv, com V mudo, tá? Essa palavra tem um sentido de retorno, tá? Ela significa volta, tá? Isso é bem legal. Então, o significado desse verbete aí, desse verbo é retornar, voltar atrás, tá? E a palavra usada no Novo Testamento, e essa palavra é muito usada no Novo Testamento, então aqui não tem muita dificuldade, tá? Porque quando você ouvir a palavra arrependimento no Novo Testamento, quase que sempre vai ser esta palavra aqui, tá? Que é a palavra metanoia. Metanoia, ok? A palavra metanoia, ela vai significar mudança de mente, mudança de mentalidade, ok? É daqui que vem o título deste capítulo, mudança de rumo, tá? Então, o título desse capítulo é derivado dessa palavrinha aqui, metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Então, perceba que no Antigo Testamento a palavra tem uma conotação de mudança de caminho, né? Mudança de sentido. Você estava indo para um lado, agora você está indo para o outro. No Novo Testamento, a palavra tem um sentido de mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Ou seja, o arrependimento não traz consigo somente uma mudança de atitude, mas ele traz uma mudança de percepção das coisas, uma mudança na forma de você enxergar, viver e experimentar as coisas, que vai desembocar numa mudança de atitude. Deu para entender? Então, o arrependimento na Bíblia, primeiramente, é uma mudança na forma de você enxergar as coisas, tá? E depois que você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, você vai começar a mudar as suas atitudes. Bom, quais são as duas primeiras coisas que o arrependimento faz eu e você enxergarmos de forma diferente? Primeiro, o caráter de Deus e segundo, o nosso caráter. Tá? Essas são as duas primeiras coisas que o arrependimento genuíno faz a gente enxergar de uma forma diferente. Certo? E isso é muito importante, porque uma das características do arrependimento é você começar a parar de subjetivizar as coisas que você deveria encarar objetivamente, certo? De relativizar o seu comportamento. Então, isso é muito legal, tá? Nós vamos ler dois textos agora que vão ajudar a gente a entender como é que essa coisa funciona. Então, o primeiro texto está em Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Quem pode ler para a gente aí, por favor? Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Isso. Então, olha só. Aqui a gente já tem todo o start do negócio. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ou seja, até mesmo o nosso arrependimento é resultado de uma ação de Deus em nós. Tá? Perceba como é importante a ação do Espírito Santo aqui. Tá? Então, muita gente menospreza o papel do Espírito Santo, né? Restringindo ele a algumas poucas atitudes, a alguns poucos momentos durante a nossa trajetória. E tem gente que sequer nega a existência, que sequer admite a existência dele, né? O que é bem complicado, aliás, dado o papel que o Espírito Santo tem, né, no nosso processo de salvação. Então, a ação do Espírito Santo em nós agora que produz o arrependimento. Então, veja,
sem o Espírito Santo agindo em nossa vida, nem arrepender-se dos nossos pecados nós conseguiríamos. Porque nós não enxergaríamos os nossos pecados como pecado. Então, só um pequeno parênteses aqui, eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Mas entende o que é o pecado contra o Espírito Santo, então, na sua essência? Pecado contra o Espírito Santo é simplesmente você recusar-se constantemente a ouvir a voz dele. E quando você se recusa a ouvir a voz do Espírito Santo, você não consegue entender que o seu pecado é pecado. Por isso você não vai pedir perdão. Entendeu? Porque dificilmente você vai pedir perdão por algo que você não julga ser errado. Então, a ação do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, é fundamental, porque ele vai nos mostrar o que é pecado. É ele quem vai começar a causar desconforto em nossa vida, a partir do momento, né, turbulência nos nossos pensamentos aí, a partir do momento que eu começo a meditar na palavra de Deus, a conhecer o caráter de Deus, a conhecer mais as leis de Deus. É ele quem vai me apontando agora e é ele quem vai criando esse desconforto no meu coração, tá? Então veja quão importante é o, o papel do Espírito Santo, né? E aqui vem uma outra questão que é onde o Espírito Santo age. O Espírito Santo age não em nosso coração. Lembre-se que biologicamente o coração é um órgão que bombeia sangue para o resto do corpo. Não há sentimento no coração, né? Então, quando a Bíblia fala do nosso coração, ela está querendo falar da nossa mente, tá? Na verdade, em muitos lugares do Antigo Testamento, a palavra nem é coração, a palavra é entranha, tá? Então, em muitos lugares do Antigo Testamento, a palavra, onde para a gente está traduzido como coração, ali no hebraico está entranhas. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês, acho que na época do estudo do Grande Conflito, as linguagens fenomenológicas, né? Quando a gente falou sobre a Bíblia, lá lembra? Que é a descrição de um evento a partir da forma como você o vê ou você o enxerga, né? Você o experimenta. Então, para eles, as emoções estavam nas entranhas. Aí você pode pensar, credo, pastor, que nojo, o coração é tão mais bonitinho. Pois é, mas quando a gente sente alguma coisa, você não fala assim, nossa, estou com um frio na barriga. Então, é essa a expressão que eles usavam. Então, você sente aquele frio na barriga, aquele desconforto, você prende a respiração, teu diafragma trava, você sente aquele arrepio na espinha, tudo isso para eles está ligado com as entranhas ali. Então, é por isso que eles dizem que ali era a fonte dos sentimentos, tá? Mas, na verdade, tanto em um caso quanto em outro, a gente sabe que a fonte das coisas está aqui, na mente. Então, se o Espírito Santo age em minha mente, é por isso que nós temos certos cuidados com a saúde, deu para entender? Então, só para você entender agora o porquê que nós temos uma mensagem de saúde, tá? Porque a mensagem de saúde não ajuda somente a pregar, a preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo, mas especialmente preservar a mente, para que eu consiga ter a mente limpa, boa e saudável o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo, direcionando a minha vida e me dizendo quais decisões tomar e quais decisões não tomar. Entendeu? Então, a mensagem de saúde adventista não está ligada a outras filosofias aí, tá? Ela está ligada diretamente ao assunto de santidade e não somente a biologia, tá? Também não está ligada com preservação da natureza ou com um valor superestimado aos bichinhos, como nós já falamos, né? Como são os espíritas, por exemplo. Então, os espíritas, eles são muito ligados ao veganismo, por exemplo. E vocês sabem que os criadores da cultura vegana são os espíritas, né? Então, tome cuidado quando você embarcar demais no pensamento vegano, para você não estar sendo um espírita por tabela, tá bom? Porque eles adotam a filosofia vegana porque eles colocam toda a natureza em pé de igualdade com o ser humano, inclusive os animais. Nós não pensamos assim de forma nenhuma, tá? Então,
Nosso cuidado com a saúde está ligado com santidade. Tanto é que o próprio capítulo 11 de Levítico começa as instruções dizendo: sejam santos porque eu sou santo. E termina suas instruções dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Certo? Então, a alimentação na Bíblia não tem nada a ver com colocar a criação em pé de igualdade com o ser humano, como o Espiritismo faz. E sim, com santidade. Ok? Então, fecha esse pequeno parênteses e continuamos. Atos, capítulo 2, verso 37. Quem pode ler para a gente? Atos, capítulo 2, verso 37. Um de cada vez, não precisam brigar. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso, então olha só. Neste texto aqui, é o final do sermão de Pedro. Tá? Então, o grande sermão que Pedro prega após o Pentecostes, né? Ou no Pentecostes. Ele prega com toda a força, com toda a veemência, ele fala bastante coisa, ele cita algumas profecias, e tem um ponto muito forte no sermão, onde ele diz assim: porque vocês mataram o rei da glória, vocês mataram ele, pendurando ele no madeiro. Então, quando Pedro confronta eles com o seu pecado, por isso é, é importante essa questão do confrontar, entendeu? Muitas vezes a gente, no partilhar a palavra com as pessoas, acaba ficando muito cheio de pudores, tá? Muito cheio de dedo, né? Eu já fui em alguns lugares pregar, onde as pessoas que me convidaram para pregar chegavam para mim e falavam: pastor, só pega leve nesse sentido, porque tem gente assim, assado, porque tem casos assim, tem casos assado. Eu falo assim: amigo, eu tô aqui para falar com o Espírito Santo mandar eu falar. Se ele mandar eu falar grosso, eu vou falar grosso. Se ele mandar eu falar fino, eu vou falar fino. Então a gente não escolhe o que vai pregar pelo tipo de pessoa ou pelo que as pessoas vão sentir, entendeu? Não é assim. Porque, gente, confrontado ninguém gosta de ser. Então, se a pregação não envolve confrontação, ela dificilmente vai envolver transformação. Então, eu entendo quando algumas pessoas reclamam dos sermões água com açúcar, justamente por causa disso. Tá? Então, eu só não concordo quando as pessoas tratam sermões e mensagens sobre a graça e confundem graça com água com açúcar. Graça e água com açúcar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não é isso. Isso eu não concordo. Mas concordo que a pregação envolve confrontação. A mensagem de Cristo envolve confrontação. Porque a pessoa precisa enxergar o seu pecado para que ela sinta o desejo de ser transformada, senão não adianta. Então, por que a gente tem tão poucas conversões hoje? Porque a gente tem pouquíssimas confrontações, a gente confronta pouco. E óbvio que o confrontar aqui não tem que ser com ódio, porque se for com ódio já não veio pelo Espírito. Então, pronto. Tá? Então, há necessidade da confrontação, mas a confrontação tem que ser feita com amor. Agora, o amor confrontando também fala de forma mais ríspida, também fala de forma mais incisiva, entendeu? A gente precisa equilibrar essas coisas. E aqui é um desses momentos onde Pedro fala com todas as letras assim: ó, vocês mataram ele pendurando ele no madeiro. E aí chega um momento onde o pessoal se vira para Pedro e diz assim, né? Com o coração compungido, apertado, sabe? Sentiram o baque mesmo. E olha para Pedro e fala assim: tá, então o que nós fazemos? O que a gente faz então, já que a gente fez isso daí? Como é que a gente arruma agora o que fez? Arrumar não dá, mas vocês entenderam a pergunta deles, né? O que a gente faz a partir daqui? Bom, a resposta está lá em Atos capítulo 3, verso 19. Você está com a Bíblia aberta aí, Anderson, perto? Você pode ler para a gente, por favor? Sim. Atos 3, Arrependei-vos, 19. Isso, obrigado. arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso. Então, qual é o pré-requisito para que os pecados sejam cancelados? Um dos arrependimento, Arrependimento. tá? O arrependimento é o pré-requisito para que o pecado seja cancelado.
Ou seja, para quem estava estudando o santuário com a gente lá, não basta só confessar, tá? Ok? Não basta só você confessar, tem que vir um arrependimento genuíno. Deus enviou Jesus, Heloísa, mas ele enviou Jesus porque eu e você pecamos. Se eu e você não tivesse pecado, ele não precisaria enviar Jesus, entendeu? A lógica da coisa? Então, Pedro nos responsabiliza como seres humanos, porque se nós não tivéssemos pecado, Deus não precisaria ter enviado Jesus. A iniciativa de Deus ter enviado, a iniciativa de Jesus morrer veio da divindade. Mas o motivo que levou Jesus a morrer veio por nós. É isso que Pedro está falando. Então, a culpa, nesse caso, é nossa. A responsabilidade é nossa, entendeu? É isso que Pedro está falando. E de uma forma direta ali foi a entrega e a traição dos líderes judeus, né? Que levou Jesus à cruz ali. Então, de uma forma horizontal, é a isso que Pedro está se referindo também. Pastor, Oi. pode explicar um pouquinho melhor quando dizem que quando a gente não faz esse processo de arrependimento, Uhum. e a gente está crucificando ele na cruz? Eu sei, mas tem como explorar um pouquinho melhor isso? Sim, vamos lá. Quando eu reconheço o meu pecado, aí a gente vai entrar um pouquinho no tema de amanhã, então eu não vou me delongar muito, tá? Mas quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente sabe que não tem como sair dele sozinho, como resolver o nosso problema sozinho, dada a complexidade do problema, como a gente viu ontem. Então, a gente acaba agora entendendo que precisa de um substituto, né? E esse substituto é Cristo, porque, como eu falei ontem, ele foi afetado pelo pecado, mas não infectado por ele. Então, ele é aquele cordeiro puro, né? De sangue imaculado. E ele se torna o meu substituto, portanto, ele assume a minha morte. Nesse sentido, ele é crucificado em meu lugar. Quando eu entendo isso, aceito isso, mas volto constantemente aos meus pecados, Paulo vai falar que eu estou desonrando esse sacrifício. Então, aí é que a coisa se torna mais grave. Entendeu? Então, você pecar espontaneamente, corriqueiramente, vai te levar a pecar deliberadamente. E isso Paulo vai chamar de desonra ao sacrifício de Cristo. Certo? É como você ficar, daí ele vai usar essa expressão, essa figura de linguagem, como se você ficasse recrucificando ele a todo momento, né? Então não é que Jesus morra de novo quando eu retorno aos meus pecados, mas é que eu estou desonrando o que ele fez por mim. Trocando bem em miúdos, é ingratidão. Entendeu? Então você recebe a graça, mas você acaba sendo ingrato. Essa é a ideia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã, tá? Então, amanhã eu abro mais essa questão. Bom, Atos 3,19 vai trazer para a gente um ponto interessante a se considerar, que é o seguinte. Ele diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, você verá aqui que a palavra arrependimento e conversão na Bíblia se confundem. Tá? Porque não há como você se converter sem genuinamente se arrepender, senão a sua conversão será uma conversão falsa. E não há como você arrepender-se genuinamente sem converter-se. Então as duas coisas se fundem. Tá? Elas estão intimamente ligadas. Eu não vou dizer que elas são sinônimas, mas elas chegam muito próximo a isso. Ok? Então, perceba aqui, tá? Porque aqui... Não há nada. A Siri está a fim de participar hoje. Deixa eu deixar ela aí. Pronto. Agora eu espero que ela não fale mais. Aqui você tem que prestar atenção no seu comportamento e eu tenho que prestar atenção no meu comportamento.
Porque se a minha tristeza pelo pecado não está me levando para uma outra direção, ela não está me levando para um outro caminho, cara, eu tenho que começar a pensar se eu realmente estou sentindo arrependimento de verdade. Entendeu? Porque se o meu arrependimento não me leva para uma nova direção, se ele não está me conduzindo a uma conversão, talvez não seja um arrependimento genuíno. Talvez seja só medo da consequência. Senhor, Oi. você pode relacionar, fazer relação de quanto arrependimento tem a ver com o sentimento? Relacionamento sempre vai estar ligado a sentimento, Aloysio. Sempre, tá? Nós vamos falar de 2 ou 3 fatores que trazem para a gente, que são características, elementos do arrependimento, e você vai ver que o sentimento sempre está envolvido. A questão é o depois do sentimento. Depois que eu sinto esse pesar, qual é o meu procedimento? Entendi. Entendeu? Que como metanoia significa mudança de quem sabe? Por isso vem minha dúvida. Uhum. Sim, envolve as duas coisas. Eu já vou te mostrar isso. Então, olha só. Vamos criar um conceito aqui, tá? Arrependimento é uma mudança de mentalidade que resulta em mudança de comportamento. Pegou a ideia? Arrependimento é uma mudança de mentalidade que resulta em mudança de comportamento. Ok? E para que isso aconteça, existem 3 elementos. Então, agora a gente entra nos elementos lá, tá, Luiz? Existem 3 elementos que compõem esse processo de arrependimento, ou essa situação de arrependimento. Tá? Existe o elemento intelectual. Tá? Existe o elemento intelectual. Isso tá lá em Romanos capítulo 3, verso 20. Então, alguém pode ler para mim aí? Romanos capítulo 3, verso 20? Visto que Porquanto ninguém será. Opa. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado sem poder, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento. Isso, tá vendo? Ele diz assim, ó, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu entendo, eu tenho noção de certo e errado. Então, uma das primeiras coisas que o processo de arrependimento vai me fazer mudar é a minha percepção do que é certo e do que é errado. Tá? Então, é aqui que eu tenho uma leve preocupação, sabe? Com algumas pregações, com alguns conceitos que a gente tem visto hoje na boca de alguns aí, onde o senso de certo e errado não é mais pautado pela Bíblia, e sim pela cultura, pela sociedade ou pelo assunto que está em voga no Twitter e no Instagram e no Facebook, entendeu? Isso é perigoso. Porque Paulo me diz claramente que única e exclusivamente pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aliás, esse é o papel da lei, né? Então, aqui, a lei, inclusive agora tendo esse papel, ela vai me ajudar a entender e mudar os meus padrões morais. Tá? Então, por isso a lei moral é tão importante, porque ela vai mudar os meus padrões a partir do momento que eu começo a conhecer mais tanto a palavra de Deus, quanto me relacionar com Cristo de forma prática. Isso vai aumentando. Então, intelectualmente, agora eu vou tendo conteúdo para discernir, e é através disso eu vou mudando, tá? Isso, exatamente, Daniel. Quando o coração se rende à influência do Espírito de Deus, a consciência é avivada, e o pecador discerne agora, né? Exatamente. O segundo
O segundo elemento é o elemento emocional. Então, existe sim um elemento emocional, tá? A gente não pode anular esse elemento, porque ele faz parte do processo. Então, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Quem pode ler para a gente? 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Acharam aí? Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque o foste para o arrependimento. Pois segundo Deus foste contristado, para que nós não sofresseis dano coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera. Isso. Então, tá vendo? Então, há esse sentimento de tristeza, há esse sentimento de pesar. Inclusive, uma das palavras ali usadas para deixa eu mudar a frase. Uma das possíveis traduções para metanoia, por exemplo, é pesar, dor, tristeza, tá? Porque há essa sensação, como eu falei, o Espírito Santo trabalha no nosso corpo como um todo, gente. E as emoções fazem parte do nosso ser. A gente não pode ser tipo os estoicos, entendeu? Que demonizavam os sentimentos, demonizavam as emoções, dizendo que a gente tem que ser um ser única e exclusivamente racional. Isso é impossível, tá? Nós somos feitos para sentir. Deus nos criou para sentir. Então, por muito tempo, a gente dicotomizou isso na igreja e isso trouxe danos seríssimos para a vida espiritual de uma geração inteira de adventistas, né? Isso é perigoso demais. Então, existe esse fator emocional, onde há uma tristeza, onde há uma dor, onde há um pesar, onde você se sente incomodado, desconfortado, ou desconfortável, melhor dizendo, né? Isso faz parte, porque agora você se deparou com algo que você não sabia que machucava, mas que machuca. Que você não sabia que fazia mal e que agora faz. Ou que você já sabia, mas não tinha caído na realidade ainda. Certo? Então, há esse fator emocional. O grande problema está no desequilíbrio desses fatores. Certo? Não na existência deles, mas no desequilíbrio entre eles. E um terceiro fator é o fator volitivo, é o fator da vontade. Não vou me demorar nele porque vai ter um capítulo inteiro no Caminho a Cristo só sobre o poder da vontade, tá? Que também vem de Deus, né? Tanto é que em Filipenses capítulo 2, verso 13, eu me engasguei com uma casca de pipoca ontem. Parece que ela não saiu ainda. Tanto é que em Filipenses capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a partir de agora, vem a ação. Então, perceba como é um processo que envolve todo o nosso ser. Eu entendo, eu sinto e eu faço. Percebeu? Então, qual é o problema aqui? O problema é quando a gente separa essas coisas. Quando eu entendo, mas não sinto nada. Quando eu sinto, sem entender o porquê que eu estou sentindo. Quando eu faço, sem saber o porquê estou fazendo. Ou quando eu entendo, mas não faço. Tá? Sinto, mas não faço. Então, é a desarmonia entre esses fatores que prejudica. Agora, você vê que o Espírito Santo trabalha nos 3 pontos. Ele trabalha na minha cognição, me mostrando, me fazendo ter discernimento, conteúdo, informação a respeito do que é certo e errado. E a partir disso, ele vai agora produzir em mim um sentimento de dor, de tristeza, de pesar pelo que eu estou fazendo. E isso vai me trazer agora, pela ação do Espírito Santo, uma vontade de fazer as coisas diferentes, né?
Então, aqui vem o aspecto prático da coisa. Não basta só saber que eu tenho que mudar de direção, mas eu preciso efetivamente mudar a direção. Então, se a conversão envolve uma mudança de caminhada, é necessária uma atitude, porque eu tenho que começar a caminhar numa direção diferente. Eu tenho que caminhar. Né? É aqui que vem aquela questão do abandono do primeiro amor. Lembra que eu falei com vocês no primeiro estudo? Que tem muita gente que se conforma com, não, a gente com o tempo a gente acaba perdendo o primeiro amor, né? Com o tempo a gente acaba tendo mais discernimento e infelizmente muitas vezes não é que você acaba tendo mais discernimento com o tempo, é que você acaba ficando mais indolente, porque você age menos do que você agia no começo da sua caminhada. Geralmente, no começo da nossa caminhada, a gente toma decisões muito mais rápido. Depois a gente vai ficando um pouco displicente. Até porque a gente reduz a conversão a um momento da nossa vida, né? Então, bom, eu já me converti, eu já mudei algumas coisas. E aqui existe um outro fator que é interessante também, que é assim, a gente muda um pacote de coisas no momento da nossa conversão, e com o tempo a gente acaba começando a achar que aquele pacote de coisas que a gente mudou lá atrás é o suficiente já. Então você não precisa ficar mudando outras coisas. Tem muita gente que infelizmente pensa assim. Né? Tem gente que esconde certos traços, certas coisinhas que sabe que precisa mudar através de uma descrição da sua personalidade. Não, é porque essa é a minha personalidade. Não. Eu já falei para vocês em outros momentos que personalidade forte não significa você ser mal educado. Não confunda as coisas. Então você pode ter uma personalidade forte. Paulo tinha uma personalidade muito forte. Poucas pessoas talvez tenham tido uma personalidade tão forte quanto a de Paulo. Mas as descrições extra-bíblicas dele, ou a respeito dele, diz que ele era uma pessoa extremamente amável. Então, tá? Então a gente tem que parar de se iludir. Aliás, Ellen White tem um momento no capítulo que ela fala isso, eu não sei se vocês lembram. Ela diz assim, nós devemos ser sinceros consigo mesmo. A gente tem que ser sincero com a gente. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, né? Porque isso vai prejudicar todo o processo. Ok? E aqui essa mudança de direção, então, ela envolve duas coisas, tá? Preste bem atenção. Ela envolve duas coisas, porque ela envolve dar as costas para o pecado e começar a caminhar em direção a Jesus. Então, aqui, muitas pessoas começam a caminhar em direção a Jesus sem dar as costas para o pecado. Tá? O que é a graça barata, né, que a gente vê hoje. Essa pregação xoxa, né, onde não implica uma mudança de comportamento. Então você se volta para Jesus sem dar as costas para o pecado, e tem muita gente que dá as costas para o pecado sem se voltar para Jesus. E isso você vai acabar incorrendo no legalismo. Tá? Então, o que é a graça barata? É você se voltar para Jesus sem virar as costas para os seus pecados. E o que é legalismo? É você dar as costas para o seu pecado sem se voltar para Jesus. Então, o arrependimento, a conversão, envolve as duas coisas. Eu preciso dar as costas para o pecado e começar a caminhar em direção a Jesus. Pastor, Tá? Oi. é impressão minha ou a gente na igreja está conduzindo de maneira muito errada essa questão da disciplina, da remoção? Olha, é muito complicado a gente analisar isso à luz do comportamento. Eu digo no sentido dessa questão assim de com amor, mas dar uma assistência, uma conversa sobre esse arrependimento sobre essa mudança de hábito, que parece que aí bota a pessoa 3 meses de disciplina e ponto, e depois algumas coisas retornam, recomeçam de uma maneira ainda torta. É que aí, maninha,
Aí vai variar de pastor para pastor, de liderança para liderança, de comissão para comissão, entendeu? Então, não tem como a gente avaliar assim. Eu tô comparando há 30 anos atrás. Como era feito, como os anciões chamavam a gente para conversar, não digo só pastor, como era feito um trabalho antes, durante, depois. Hoje é uma coisa apenas técnica. Faz, porque foi a público e, eu não sei, tá diferente. A condução dessa disciplina, dessa remoção. É isso que eu te disse. Aí varia de lugar para lugar, entendeu? Então, não tem como eu fazer uma avaliação para você agora disso, porque varia de ancião para ancião, varia de comissão para comissão, de igreja para igreja e assim por diante, né? O que eu posso dizer para você é que a Bíblia, o Espírito de Profecia e o Manual da Igreja não mudaram, eles são os mesmos, né? Então, tratando do assunto institucionalmente, nada mudou. São os mesmos procedimentos na Bíblia, no Espírito de Profecia e no Manual da Igreja. Agora, a forma como isso está sendo aplicado, aí varia muito de lugar para lugar, né? Então, é difícil a gente pegar e fazer uma análise agora mais objetiva disso, né? Pois é, aí torna uma coisa realmente muito individual. Hoje não temos mais Natãs para vir aqui e bater um papo comigo. Nós dependemos do Espírito Santo mesmo, de uma coisa muito individual, porque eu vejo assim, a nível de... A gente está com uma carência de liderança. E hoje é você e você. Pelo que a gente está lendo aqui no livro, você precisa desse Espírito Santo, dessa busca, para você se enxergar e mudar. Não, isso sempre foi. Isso sempre foi, né? Isso não muda. Mas é como eu falei para você, varia de lugar para lugar. Eu conheço igrejas, já pastoreei igrejas, inclusive, que têm anciãos que fazem o processo todo certinho. Que vão, que consolam, que trabalham, que ajudam, que... Entendeu? Então, eu só não vejo a questão da generalização, assim, sabe? Não tem mais. Tem. Talvez não tenha no seu contexto, mas tem, entendeu? Bom, vamos lá. Por isso a questão da palavra chuva, entendeu? Voltar, tá? Por isso o arrependimento é trazido como metanoia, essa mudança, tá? Porque envolve você parar de ir em uma direção e começar a ir em outra, ok? Existem aspectos fundamentais aqui para a conversão, para o processo de conversão. Anote eles aí, tá? Então, a conversão faz parte do processo recriador de Deus. A conversão faz parte do processo recriador de Deus. Segundo, a conversão é um ato consciente. Né? Falta, Patrícia, falta. Falta sim. É isso que eu disse para vocês, não estou dizendo que não falta. Falta. Mas a gente não pode generalizar, entendeu? É só essa observação que eu faço. Porque se a gente generalizar, eu estou dizendo assim, ó, tipo, cara, ninguém mais faz isso. Né? Não, existem pessoas que fazem. Existem aqueles que não fazem. Né? Então, olha só. A conversão é um ato consciente. Guarda essa informação, isso é importante você saber. A conversão é um ato consciente. É uma decisão que você sabe que você está tomando. Certo? Ela é um ato voluntário, no sentido de eu quero fazer. Tá? Você sabe que está fazendo. Não existe um processo de conversão inconsciente. Talvez as primeiras formas do Espírito Santo agir na sua mente, depois de algum tempo você vai perceber. Nem eu hoje, olhando para a minha vida, eu lembro muito, eu sempre falei muito sobre um momento X lá, onde o meu computador estragou e foi ali que eu tive um contato mais direto com Deus. E eu sempre preguei dando meu testemunho falando disso,
Mas depois, com o tempo, eu passei a olhar para a minha vida e ver que, nossa, cara, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida da minha família, na minha vida muito antes daquele momento. Aquilo ali foi o ápice, entendeu? Mas existe um momento da tomada de decisão, onde eu conscientemente decidi que a minha vida seria diferente a partir daquele momento. Decidi mudar o rumo, certo? Então, para aquele indivíduo que está nessa busca por uma conversão diária, por uma conversão genuína, por um arrependimento genuíno, não existe a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. A vida deste indivíduo aqui não é desse jeito. Tá? Terceiro ponto, a conversão marca o início, tá? Ela marca o início do despojamento do velho homem e o começo do revestimento do novo homem. Então, o momento da conversão, o momento do que você toma a sua decisão ali, que o arrependimento genuinamente tomou os teus pensamentos e você vai tomar essa decisão consciente agora, é a partir deste momento que efetivamente Deus começará a reconstruir a imagem dele em você. Olha que legal isso. Então, aquele é o marco histórico na tua vida. Sabe, você, a partir de agora, eu quero, desejo e permito que Deus reconstrua a imagem dele em mim e eu vou dia após dia lutar para que isso aconteça, para que esse processo não seja interrompido. Isso é santificação, a gente vai ver mais para frente, tá? E por último, embora consciente, é um ato sobrenatural de Deus. A conversão é uma obra sobrenatural, porque ela só existe através do Espírito Santo. Lembra Filipenses capítulo 2, verso 13? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, a boa vontade de Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Entendeu? O terceiro item é a conversão marca o início do despojamento do velho homem e o início do revestimento do novo homem. Eu já vou entrar na sua pergunta ali, Anderson, tá? Sobre Romanos 12. Ou seja, a conversão é uma mudança voluntariamente, ou voluntariamente não, desculpa. A conversão é uma mudança voluntária na mente do pecador, na qual, por um lado, ele dá as costas para o pecado e, por outro, ele se volta para Cristo. Então, existe um elemento negativo, vamos dizer assim, que é o elemento do abandono do pecado, você voltar as costas para a tua vida antiga, para os teus hábitos antigos, para os teus prazeres antigos. E você começar agora a caminhar positivamente em direção a Cristo. Certo? Então, esse elemento negativo nós chamamos arrependimento, esse elemento positivo nós chamamos fé. Pela fé eu caminho em direção a Jesus Cristo. Existe um fator importante aqui que é a confissão, mas como eu falei, eu não vou falar disso hoje porque é o tema de amanhã. Ok? E aí, Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, esse eu vou ler para a gente poupar tempo, tá? Então, Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 ao 16, ele vai dizer assim, ó. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você se converte, que você muda de direção, o Espírito Santo vai tomando conta da sua mente, ele vai trabalhando na sua mente. E você passa a enxergar a vida como Cristo enxergava. Olha que lindo isso. Você passa a enxergar o pecado como Cristo enxerga o pecado. Você passa a enxergar o outro como Cristo enxergava.
É 1 Coríntios capítulo 2, versos 13 a 16, tá? Esse é o texto. 1 Coríntios 2, versos 13 a 16. Então, olha, eu passo a me enxergar como Cristo me vê. Eu passo a enxergar a minha vida ou as coisas que estão acontecendo ao meu redor como Cristo enxerga. E passo a enxergar o próximo, o outro, como Cristo enxerga. A minha mente começa a ser moldada, formada pelo Espírito Santo, e isso me faz ter a mente de Cristo. É isso que Paulo está falando. Isso é lindo demais. Tá? Isso é lindo demais. Em outras palavras, para a gente resumir tudo isso daqui, o homem natural, ele é comandado pelo princípio da vida física. Já o homem convertido, ele é comandado pelos princípios do reino de Deus. Vou colocar alguns exemplos aqui, bem rápidos. O homem natural, ele é movido pelos desejos sexuais, por exemplo. Já o homem espiritual entende a importância da castidade. Para aquele que realmente nasceu da água e do Espírito, para aquele que entendeu e que está construindo na sua mente a mente de Cristo, assuntos como sexo fora do casamento, eles nem entram em pauta. Entendeu? Os bens materiais passam a não ser tão importantes quanto a caridade. Tá? E os apetites, os desejos, eles passam a não ser tão importantes quanto a pureza. Deu para você entender o contraste? Então, eu migro de uma vida carnal para uma vida espiritual, em todos os sentidos. Tá? Em todos os sentidos. Eu passo a me importar mais com as coisas que trazem consigo valores espirituais e não valores financeiros. Eu passo a me incomodar com o bem-estar do outro, não somente com o meu. Eu passo a me preocupar com a pureza interna e não somente a externa. Com a beleza interna e não somente com a beleza externa. As coisas vão mudando. Isso é o que está lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Então aqui você pode abrir, tá? Esses são os dois últimos versinhos que nós vamos ler. Eu vou dar 2 ou 3 dicas a respeito deles. E aí a gente encerra, tá? Então Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem, este é o texto. Tá? Esse texto fala para a gente sobre os aspectos práticos e os aspectos internos, tá? O capítulo 12 vai falar sobre tudo isso. Então, a gente não vai ler todo o capítulo 12, né? Mas ele vai falar agora sobre o que é essa verdadeira novidade de vida. Então, anota aí quais são as implicações. Então, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Isso aqui é a linguagem do santuário, tá? Então, lembre-se que lá no santuário eram oferecidos sacrifícios, né? E os sacrifícios eram oferecidos por completo, inteiros. Eles não tinham defeito. A gente não precisa se matar para se entregar para Deus, mas a entrega tem que ser uma entrega completa, total. Por quê? E entenda o porquê que a entrega ela tem que ser completa. Porque a transformação precisa ser completa. Deus não age conosco ou para conosco em um processo de transformação parcial. Deus deseja nos transformar por completo. E para que Deus consiga nos transformar por completo, nós precisamos entregar tudo a Ele. Não só fragmentos. Se você quer que Deus transforme a sua vida, você não pode entregar para Ele só o teu sábado. Você tem que entregar para Ele os 7 dias. Se você quer que Deus transforme os teus sentimentos, você tem que entregar nas mãos dele todos os seus sentimentos. Não adianta você guardar coisas nos porões do seu coração aí. Tem que botar tudo para fora. Tem que admitir. Tem que aparecer diante de Deus como você é.
O problema é que nós aparecemos diante de Deus como nós gostaríamos de ser. E quando ele tenta nos transformar nisso, a gente quer continuar sendo como é. Deu para entender? Nós nos apresentamos diante de Deus como gostaríamos de ser. Mas quando ele começa a nos transformar, nós gostaríamos de permanecer como já somos. Então, isso é loucura. Quando o processo é justamente o contrário. Vá a Deus como você está. Isso está na leitura, lembra? Ela fala isso. Vá a Deus do jeito que você está. Porque assim ele vai ter condições de te transformar naquilo que ele sempre quis que você fosse. Ok? Então, por isso a entrega tem que ser completa. E a questão do sacrifício ali isso exige esforço, sim, gente. Ninguém disse que seria fácil. Em todos os momentos, Jesus diz, o caminho é estreito. O caminho é estreito. O camelo, para passar debaixo da agulha, no buraco da agulha, tem que deixar todas as coisas para trás. Ele tem que deixar as bagagens para trás. Não adianta, vai exigir esforço? Vai. Vai exigir abandono? Vai exigir lágrimas? Vai doer? Vai. Ninguém disse que não ia. Mas tem que ser assim para que haja mudança. A gente é barro seco, gente. E o barro seco, para ser moldado de novo, ele tem que ser molhado, esfolado, quebrado e amassado. Para que daí ele consiga ser reconstruído. Vai doer. Até sabe por quê? Porque as coisas que nós mais estamos apegados são aquelas que são os nossos ídolos. E lembre-se que idolatria é pecado. Então, no processo de remoção de um ídolo da nossa vida, vai doer. Porque Deus vai tirar da nossa vida algo que nós estamos intimamente e extremamente apegados. Por isso que dói. E é por isso que eu falei para vocês que a gente tem que perder o medo da confrontação. Porque, às vezes, no momento em que a gente está confrontando alguém, e eu já participei muito disso em estudo bíblico, sabe quando você está fazendo o apelo, você vai dar aquela apertada na pessoa ali, você vai arrochar um pouco para que ela tome a decisão. E aí vem a pessoa que te convidou para ir à casa daquela pessoa, ela começa a colocar pano quente em cima do que você falou. Não, mas é que não é bem assim, é que cada um tem o seu tempo, é que não sei o quê, e tenta dar aquele, sabe, da turma do deixa disso, e acaba com o trabalho do Espírito Santo. Acaba com o trabalho do Espírito Santo. Sabe? Já vi muito isso acontecer, de pessoas que deixaram de tomar uma decisão ao lado de Deus. Porque no momento da confrontação, o amigo da pessoa botou pano quente na hora do apelo. Não faça isso. Se você já fez isso, peça perdão a Deus, cara, porque uma das formas do Espírito Santo trabalhar é através da confrontação, sim. Tá? É quando a pessoa leva um tapão na cara mesmo que ela se liga e acorda para a vida. Já pegou, já viu, já teve a oportunidade de pegar uma pessoa desmaiada nos seus braços? O que você faz quando a pessoa está desmaiada? O nosso primeiro instinto, né, tirando a aula de primeiros socorros que a gente teve com os bravadores domingo, o nosso primeiro instinto é dar uma chacoalhada na pessoa, dar uns tapas na cara dela para ver se ela acorda. Então, muitas vezes a gente faz assim espiritualmente com as pessoas. Tá? Você precisa dar um sacode nela para acordar. Então, não tenha medo de fazer isso. E quando você vê alguém fazer isso, não atrapalhe o trabalho do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Lembre-se sempre disso. Prefira ofender alguém com a verdade do que afagá-la com uma mentira. Tá? Só que lembre-se que isso tem que ser feito com amor e com educação. Né? E que eu falei. Isso não é desculpa para você ser um tosco. Tá? Bom, o que é o culto racional ali, tá? O culto racional envolve duas coisas. Primeiro, ele envolve uma palavrinha chamada latreia. Latreia é serviço, trabalho. Ela é usada de duas formas na Bíblia. Ela é usada para se referir a um serviço religioso, ou seja, um culto propriamente dito. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, verso 4. Mas em vários lugares na Bíblia, ela é usada para se referir ao nosso trabalho corriqueiro. Em outras palavras, a conversão genuína torna todos os aspectos da vida sagrado, e não só os religiosos. Tá? Tem muita gente que se preocupa com toda a sequência litúrgica do culto, mas a sua vida pessoal é um caos. É muito responsável na igreja, mas é irresponsável no seu trabalho.
É muito correto com as coisas de Deus, mas é bem incorreto com as coisas profissionais. Entendeu? Então, isso você tem que peneirar agora, isso você tem que começar a ponderar. Porque a conversão genuína torna a vida sagrada e não a igreja sagrada. Ela torna a nossa casa sagrada, não somente o templo sagrado. Ela torna o meu trabalho sagrado, não somente a escola sabatina sagrada. Ela torna as minhas habilidades naturais sagradas e não somente os meus dons espirituais sagrados, entendeu? Ela transforma toda a vida em algo sagrado, todos os aspectos. O meu dinheiro se torna sagrado, a minha televisão se torna sagrada e assim por diante. E aqui vem a parte racional, que significa lógicos, tá? A palavrinha grega ali é lógicos, o que eu acho muito massa. Tá? O que é lógico? É da palavra onde vem é justamente isso que você está fazendo a sua comparação aí. É de onde vem a palavra lógica. Significa o seguinte, é consciente. Você sabe o que está fazendo. Não é ausente de emoção, mas é a presença de sentido na coisa. Tá? E a renovação da mente ali não é a palavra metanoia, tá, Anderson? A palavra ali é uma palavrinha chamada metamorfo. Quando ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da vossa mente ali é uma palavrinha chamada metamorfo. Essa é a palavra que dá origem à palavra metamorfose no português, tá? É a mesma palavra para metamorfose, ou seja, transformação mesmo, lá do casulo em uma borboleta, tá? De um troço feio para algo bonito, né? De uma lagarta comedora de folhas para um bichinho bonitinho que dissemina pólen, tá? Espalha pólen. E essa palavra, ela é interessante por duas coisas, porque essa palavra é usada para o momento da transfiguração de Cristo. Tá? Então, quando Cristo é transfigurado, é essa palavra que é usada. E essa palavra também é usada em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, para se referir à reconstrução da imagem de Cristo em nós. Então, quando a imagem de Cristo começa a ser reconstruída em nós, nós passamos por esse processo de metamorfose, tá? De transformação. Tá? E lembre-se, começa de dentro para fora. Se ficar só dentro e não for para fora, não é o processo correto. E se ficar só fora, sem ir para dentro, também não é o processo correto. O processo correto envolve as duas partes, dentro e fora. Uma transformação genuína da mente resulta automaticamente numa mudança externa. É impossível alguém que está sendo transformado dentro não ser transformado fora. Tá? É impossível. Mas, em contrapartida, é muito possível alguém estar sendo transformado por fora sem ter sido transformado por dentro. Os fariseus faziam muito isso. É nesse sentido que Jesus diz assim, ó, vocês parecem sepulcro reformado. Entendeu? Parecem sepulcros reformados. Por fora está bem bonitinho, mas a gente sabe a podridão que é por dentro. Ou seja, eles foram transformados por fora, mas não por dentro. É por isso que Jesus diz assim, ó, vocês parecem um copo, que por fora está limpo, mas por dentro está sujo. Ele diz assim, limpa primeiro o interior do copo, para depois limpar o exterior. Começa por dentro. Em outras palavras, não questione só o que você faz, mas comece a questionar o porquê você faz. As motivações para Deus são tão importantes quanto as ações. As motivações são tão importantes quanto as ações. Guarde isso, tá? Pastor do céu, percebi que não é só Paulo, mas eu sou miserável também. E quem me livrará desse corpo de morte? Como é que eu faço? Não perca as cenas do próximo episódio. Tá? Não perca as cenas do próximo episódio. Amanhã a gente vai falar sobre o passo seguinte. Lembre-se que é um caminho a Cristo. Então você não pode tomar os nossos estudos aqui como uma resposta completa, porque a gente está construindo um caminho. Né? Beleza? Amanhã
no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nos encontramos para ir para o próximo passo. Beleza? Perguntas daqui a pouco para vocês. Ah, um detalhe importante, tá? A gente daqui para frente vai começar a não colocar as perguntas nos grupos maiores da igreja para não ficar aglomerando de mensagem lá, porque isso às vezes pode atrapalhar um comunicado importante que a igreja precisa receber, e as perguntas podem se perder no meio de mensagens. Então, se você não está no grupo, tá, do nosso estudo aqui, me procure, que daí eu mando o link para você, e você entra lá no grupo para você receber as perguntas, tá? Fique tranquilo que neste grupo só o Cristiano e eu postamos coisas, são só os administradores. Então, a única coisa que você vai receber no grupo são as perguntas e os links das gravações dos estudos aqui quando a gente tiver subido tudo para o YouTube, tá bom? Então pode ficar tranquilo que ele não vai tumultuar aí as suas redes sociais, o seu WhatsApp, nada disso. Mas para aliviar lá os canais da igreja, a gente vai começar a postar só aqui no grupo, tá bom? Pastor, mas hoje pela manhã, então o link vai ser sempre o mesmo? Porque eu fiquei buscando o link novo hoje, fiquei buscando e acabei entrando atrasado. Vai ser Não, o sempre link mesmo? Isso, o link é sempre o mesmo, tá? Ele é um link Então fixo. tá. Vocês Aí podem usar acabei sempre o perdendo mesmo. pedação da aula, porque fiquei procurando, cadê o link? Não, fique tranquilo, que o link é sempre o mesmo, tá? Para todas as nossas manhãs aqui, a gente sempre vai colocar no primeiro estudo o link que você vai usar durante o estudo inteiro. Ah, beleza, então. Obrigada, Beleza? tenha um bom dia. Bom dia. Vamos orar, gente? Deixa eu ver quem pode orar por nós aqui. Deixa eu ver quem pode orar por nós. Daniel, você citou um salmo muito bonito aqui, que é o Salmo 139. Você pode orar por nós, então? Sí, pastor, vamos a orar. Obrigado. Querido Pai, muito obrigado pela bendição do receber seu perdão. Ajuda para nós poder ser sinceros conosco. Que podamos ter um coração limpo e uma mente limpa para você. Guarda-nos, Senhor. Dá para nós um dia muito lindo. Pedimos tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, beijo no